Olá, crianças! Vamos começar a unidade 11 da apostila de Geografia, tá? Vamos lá? Então, a unidade 11, a pergunta é: todos os brasileiros são iguais? Então, vamos fazer da página 84 até a 91, ok? Então, o que é desigualdade social? Você já estudou sobre a população brasileira e viu que ela é composta por diversos elementos culturais, devido à contribuição dos povos indígenas, dos afrodescendentes, dos colonizadores e imigrantes europeus. Então, a base da nossa sociedade é a África, a Europa e os indígenas que já estavam aqui, tá? Então, no entanto, apesar de o Brasil possuir uma grande diversidade cultural, porque depois vieram imigrantes japoneses também, chineses, e assim, o nosso Brasil tem uma miscigenação muito grande de culturas e raças. Então, apesar disso, o nosso país apresenta muitas desigualdades sociais. Então, o que é a desigualdade social? Então, a desigualdade social é caracterizada pela diferença de condições de vida da população de um determinado lugar. Então, uma parte da população de um lugar vive muito bem, com muito dinheiro, muito bem-estar, e outra parte da população, que é muito maior, vive na pobreza, na miséria, tá? Então, isso quer dizer que apenas uma parcela da população vive em locais servidos de boa qualidade ambiental, que tem acesso a bons equipamentos de saúde e educação, assim como empregos com salários altos. Então, enquanto isso, outra parcela não tem acesso às mesmas condições e vive em locais precários. Essa diferença está ilustrada nas fotografias a seguir. Então, vamos observar. Então, aqui tem um ambiente precário, com lixo, sujo. Vocês estão vendo que as casas ainda têm algumas em processo de construção, tá? Enquanto isso, vocês podem ver um bairro luxuoso, cheio de carro, com coqueiros, aquela coisa toda, tá? Então, podemos observar que o bairro do lado esquerdo é desprovido de alguns serviços, como a infraestrutura e áreas verdes. E do outro lado, o bairro possui melhores condições de vida, ou seja, é uma área privilegiada porque recebe mais investimentos do poder público, ok? Brasil, um país desigual. Então, as desigualdades sociais no Brasil existem principalmente em razão da má distribuição da riqueza produzida no país. O que significa isso? Significa que uma parcela bem pequena da população tem muito mais dinheiro, tem muito mais riqueza do que a maioria que vive pouco. Então, essa imagem reflete bem a situação econômica do país. Então, essa pessoa tem tudo isso de dinheiro, enquanto essas 5 pessoas juntas têm isso de dinheiro. Então, vocês podem ver que uma pessoa tem muito mais dinheiro do que várias outras somadas, tá? Então, isso reflete muito a desigualdade social do Brasil. Em países onde a distribuição de renda é realizada de forma mais justa, a riqueza produzida é compartilhada com todos os habitantes e a maior parte da população vive sob as mesmas condições. Nesses países, as diferenças entre os ricos e os pobres são bem menores. A distribuição de renda pode ser realizada de diversas formas, entre elas o investimento em infraestrutura que atende a população de forma igualitária, tornando adequadas as condições de vida de todos. Então, aqui, ó, grande parte da população brasileira vive em condições precárias devido à má distribuição de renda. Então, aqui a gente está vendo um morro, né? Uma favela, tá? E aí a gente pode ver como a distribuição de renda faz com que as pessoas procurem lugares mais precários para viver, porque é lá que eles conseguem pagar para morar, né? Ninguém queria morar em uma favela, né? Ninguém quer, não, ninguém nunca nasceu com o sonho de morar na favela. As pessoas constroem um barraco na favela ou em ambientes não propícios, que não pode construir, para poder ter um teto sobre a cabeça.
ok? Não é uma escolha de vida. Desigualdades sociais nas áreas urbanas. Então, as desigualdades sociais do Brasil podem ser observadas na paisagem das áreas urbanas. As grandes cidades do país abrigam bairros localizados geralmente nas áreas mais centrais, que oferecem melhores condições de vida do que os bairros mais distantes. Os bairros centrais, em geral, possuem boa qualidade ambiental e melhor infraestrutura, como rede de saneamento básico adequada, maior oferta de transporte público, concentra grande parte dos empregos, comércio e serviços. Mas, entretanto, porém, o custo de vida para morar nos bairros centrais é mais elevado, e por isso que eles costumam ser ocupados pela população que possui melhores condições de vida financeira, tá? Então, as pessoas mais pobres buscam morar em bairros distantes do centro. Em geral, os bairros mais afastados das áreas centrais não possuem uma infraestrutura urbana necessária para garantir a qualidade ambiental e boas condições de vida para a população que ali vive. O deslocamento cotidiano é um dos problemas mais frequentes dos moradores dessas áreas. A pouca oferta de transporte coletivo e as longas distâncias até as áreas centrais da cidade, onde predominam os locais de emprego, de estudo, de lazer, dentre outras necessidades cotidianas, obrigam as pessoas a enfrentar intensos engarrafamentos, transportes coletivos lotados e muitas horas de trajetos, tá? Se a gente está pensando em uma cidade bem maior que Santa Cruz, tá? Além disso, os moradores de alguns desses bairros enfrentam problemas como a falta de segurança, de iluminação, de asfalto e calçadas na rua, de rede de abastecimento de água e coleta de lixo e esgoto, etc. Então, a parte básica dos bairros não tem em bairros muito pobres. Então, o governo, a prefeitura, muitas vezes foca para manutenção das infraestruturas em bairros centrais e deixa os bairros periféricos ao léu. Então, por exemplo, aqui na prefeitura, por exemplo, aqui na cidade de Porto Alegre, esse é um bairro localizado numa área periférica da cidade de Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul. Vejam, não tem calçada, não tem rua, não tem muitos postes de luz, como vocês estão vendo, coleta de lixo, tá? Então, vocês podem ver qual que é a diferença. Se vocês forem para o centro de Porto Alegre, nunca que vocês vão encontrar uma rua assim. O que ajuda muito a população que vive nos bairros periféricos são os movimentos comunitários. O que é isso? Então, os movimentos comunitários são de grande importância para esses bairros para aumentar a qualidade de vida. Então, o que eles fazem? Os moradores desse bairro, dessa comunidade, se reúnem e discutem os problemas que ocorrem e quais as soluções que eles podem adotar para resolver. Depois eles escolhem um representante por meio de votação. E o representante tem a responsabilidade de levar os problemas para os prefeitos, para os secretários, para os vereadores e buscar soluções para a comunidade, tá? E também é comum muitos moradores realizarem as melhorias no bairro por meio de mutirão, tá? Tentando arrecadar dinheiro para arrumar uma rua, para colocar uma luz, para colocar uma lixeira comunitária, tá? Então, os movimentos comunitários, em parte, ajudam a minimizar os danos que ocorrem devido à desigualdade social dentro das áreas urbanas. Mas, além dos problemas com as áreas urbanas, nós temos problemas de desigualdade social no campo também, nas áreas rurais. Vamos ver como que isso acontece. Desigualdades sociais nas áreas rurais. Então, as desigualdades sociais existentes no Brasil também podem ser observadas entre a população que vive no campo. A maior parte das terras destinadas à pastagem e aos cultivos agrícolas pertence a poucos proprietários. Eles são donos de grandes fazendas que são utilizadas para atividades agropecuárias.
Por outro lado, parte dos pequenos agricultores não tem boas condições financeiras para comprar grandes extensões de terra ou máquinas agrícolas mais modernas. E aí acontece que esse pequeno produtor, que não tem tanto dinheiro como os grandes produtores, precisa fazer as suas atividades agropecuárias somente em pequenas propriedades, utilizando técnicas e algumas ferramentas que são mais antigas. E aí não gera tanto lucro quanto um dono de grande fazenda, tá? E a gente tem muitos mais proprietários pequenos do que proprietários grandes. Então, os grandes são poucos, mas ocupam terras muito grandes. E os pequenos agricultores são muitos, ocupando pequenas partes da terra, tá? Então, a maior parte das terras agrícolas do Brasil pertence a poucos proprietários. Uma parcela da população do campo se dirige às áreas urbanas em busca de trabalho, pois não consegue comprar terras e se estabelecer nas áreas rurais. Então, aqui está mostrando um agricultor e parte dos pequenos agricultores não tem condições financeiras para adquirir fazendas maiores e maquinários agrícolas modernos. Então, tem que trabalhar mesmo no sol bruto, usando técnicas antigas, ferramentas antigas, para conseguir plantar, para conseguir fazer o seu trabalho, tá? E muitas vezes algumas vezes esses produtores acabam desistindo e partindo em busca de trabalho na cidade, tá? E pensando nisso, vocês vão responder a questão da página 87 e as questões da página 97. É 87 e 97, não é a 97, tá? 87, uma página, e 97, uma página, tá? Então, 2 páginas, ok? Beijos e até mais.